Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Rodolfo Amaral, e o também colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E eu lembro a todos os nossos telespectadores que nesse período de festas e início de ano novo, o programa está sendo gravado e por essa razão não há a participação dos nossos telespectadores. No entanto, a partir de segunda-feira, dia 6, o programa volta a ser ao vivo e aí então os nossos telespectadores poderão participar questionando os nossos convidados. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço econômico e político do ano passado, do ano de 2013. E também das perspectivas políticas e econômicas para o país neste ano novo, ano de 2014, ano eleitoral, de eleições gerais em 5 de outubro. E, para tanto, os nossos convidados vão debater essas questões, falar a respeito das necessidades do país, como, por exemplo, as reformas de base, reforma política, reforma tributária, reforma fiscal, entre outras medidas importantes para o Brasil neste ano eleitoral. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, e o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, também colega jornalista, Humberto Chalub. E agora, eu gostaria de começar o programa, Rodolfo. Exatamente, nós estamos aí no início de 2014 e há uma preocupação da presidente Dilma Rousseff, e ela inclusive propôs no ano passado um pacto anti-gastos, anti-despesas, dizendo inclusive que no ano eleitoral, no governo dela, não haveria gastança. Esse termo foi utilizado, como se sabe, pela presidente Dilma Rousseff. Você acredita que neste ano eleitoral nós teremos de fato um pacto anti-gastos, economia para valer, ou vamos ter uma farta distribuição de verbas públicas de recursos até por conta da eleição e por conta das pressões da base aliada interessada evidentemente na eleição de outubro? Bom dia e muito obrigado pela sua presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, bom dia ao telespectador. Bom, Chico, eu acho que é o seguinte, eu não creio que haja gastança, não porque ela
não queira, não porque haja controle do governo. Primeiro é porque a própria legislação eleitoral inibe gastos nesse período. Os convênios que foram acertados, definidos até abril, poderão ser viabilizados. Na verdade, a gente assistiu ano passado uma série de promessas de grandes obras na nossa região, e eu sou crítico com relação a isso, porque até mesmo quando nós temos recursos disponíveis no orçamento, como é o caso na área portuária, que nos últimos 10 anos a Codesp deixou de utilizar 1,5 bilhão de reais que estavam consignados no orçamento. Por quê? Porque o governo coloca no orçamento, cria aquela expectativa de que vai executar, mas não sai do plano da expectativa. Isso tem acontecido sistematicamente com várias obras. Aqui nós tivemos atrasos nas obras, por exemplo, da perimetral aqui da margem direita, da perimetral da margem esquerda, ainda continua em atraso e provavelmente chegue até 2015 essa obra. Tivemos promessas durante vários anos para investimentos no chamado Mergulhão, no centro da cidade, e neste exercício de 2014 nós temos apenas 15 ou 16 milhões no orçamento consignados para uma obra dessa que é da ordem de 600, 700 milhões, então é absolutamente nada. Então houve muita expectativa em relação a isso. Muita promessa, né, Rodolfo? Agora uma coisa é importante notar. Todas essas promessas que se acumularam, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, agora a população vai cobrar. Claro. E se o governo não conseguir liberar esses recursos, ele vai sofrer esse impacto negativo no processo eleitoral. Eu acho que o governo está diante de um grande desafio. De fato, o que a gente tem visto nesses 11 anos de governo do PT, como no anterior também, é que uma boa parte, quase 1/3, dos recursos da União são destinados para pagar juros da dívida pública da ordem de 200 bilhões por ano. Essa situação, professor Humberto Chalub, colocada pelo Rodolfo Amaral, como é que você verifica essa questão de investimentos neste ano eleitoral? O presidente diz que não vai ter gastança, enfim, a legislação, como bem lembrou o Rodolfo, também impõe certas limitações, mas o fato é que nós temos um ano eleitoral e os políticos no Brasil são muito pragmáticos, eles querem ganhar a eleição. E acham que exatamente investimentos, recursos, obras conseguem votos. Quer dizer, como é que o governo vai lidar com essa situação? Professor Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Rodolfo, bom dia Chico. Eu creio que não se trata apenas dos recursos. A gente chegou à conclusão que no Brasil, mais do que os recursos, que em alguns casos até estão disponíveis aí para investimento, nós não tivemos capacidade de gestão para fazer essas obras. Até no caso das obras que foram previstas para a Copa do Mundo, né, principalmente as de mobilidade, quer dizer, quase 70% das obras não conseguiram ser realizadas. Nós vamos enfrentar uma Copa do Mundo aí, quer dizer, com as principais obras, quer dizer, o legado da Copa, né, que além dos estádios, obviamente, seriam todas as obras de mobilidade urbana que estavam previstas, que vinham no pacote, né? E a gente viu que não conseguimos, aí também não foi só questão dos recursos, porque até se criou leis específicas para facilitar o andamento dessas obras, mas a gente nota que a gente não tem capacidade de gestão para fazer um planejamento para poder executar essas obras. E aí, como muito bem o Rodolfo disse, entra a questão do porto. E nós vamos viver mais um problema no porto, com a chegada desses novos terminais agora em operação, com o aumento da demanda de movimentação, de carga, nós vamos ter mais uma vez aqueles caos que a gente está acostumado a assistir aqui em Santos, na entrada da cidade, super safra, e nós vamos ficar assistindo e vamos ficar reclamando, e a gente vai chegar à conclusão que o planejamento que deveria ser feito para encontrar outras alternativas e modais, não está sendo, quer dizer, está sendo discutida, mas não está avançando, porque fica aquela guerra política, e infelizmente a gente conseguiu avançar nisso. Eu acho que esse é um ponto crucial, que talvez a eleição aí entre como uma temática eleitoral. E outro ponto importante, Chico, que apesar de não haver o gasto que se é previsto aí com as limitações da lei, um foco importante que foi identificado e que já se sabe, isso é a questão dos investimentos nas campanhas, né? Já se sabe que muito desses recursos provém de grandes empresas que depois vão repassar para o preço, né? Quer dizer, todas essas grandes empresas que investem nas campanhas presidenciais e estaduais, elas vão investir com alguma prerrogativa de depois, né? Incluir na sua fatura, né? Então, acho que assim, é uma questão também que
mereceria estar em voga agora para discussão, que é essa questão do financiamento das campanhas, que vem aí nesse bojo de reforma eleitoral, reforma tributária. Eu acho que tem muita coisa pela frente, que não basta só fazer a obra. Eu acho que a gente descobriu que a gente precisa ter planejamento e gestão mais eficiente. Esses temas todos são temas fundamentais e que poderiam ser perfeitamente e deveriam ser discutidos neste ano, no ano eleitoral. Mas acontece, Rodolfo, Huberto, que nós temos agora o Carnaval em março, né? E como se sabe, no Brasil as coisas começam a funcionar depois do Carnaval. E depois do Carnaval vem a Copa do Mundo. Ou seja, só se vai discutir, só se vai falar em futebol mesmo, junho, julho. Portanto, vão sobrar 2 ou 3 meses para a discussão eleitoral. Será que nós teremos esses grandes temas sendo debatidos pelos principais candidatos, especialmente à presidência da República, Rodolfo? Eu acho difícil, Chico. A gente que trabalha em campanha eleitoral há muitos anos, sofre e insiste em dizer para os candidatos que é muito difícil você tentar convencer o eleitor dependendo apenas dos 45 dias do horário eleitoral. Sim. Porque no horário eleitoral, primeiro, você está limitado ao tempo que o seu partido tem. Então, tem candidato que tem 5, 8, 10 minutos, tem candidato que tem 1, 2 minutos para expor suas teses. Quando ocorrem os debates entre os candidatos, certo? Há aquela limitação de 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, mais 1 para a tréplica, e não dá para discutir os grandes temas nacionais dentro desse critério, dentro dessas normas eleitorais. Eu acho, tanto no âmbito do Estado de São Paulo, que nós devemos ter aqui uma campanha acirrada, como também em âmbito federal, aqueles partidos, ou pelo menos aqueles 3 partidos que estiverem dentro assim, das probabilidades de êxito, vão ter que encontrar mecanismos dentro desse período, seja ele de Carnaval, seja ele da Copa do Mundo, para poder se situar melhor, poder criar, abrir espaços em programas como esse na televisão para discutir as teses, porque se depender só do horário eleitoral, a máquina e os partidos que estão no poder normalmente cooptam grandes alianças e acabam tendo tempo maior de televisão. E depois tem uma coisa muito importante e um diferencial muito claro em eleição. Quando você é governo, tá, você tem o que mostrar o que você fez. Quando você não é governo, você só tem o discurso, só tem a promessa e fica um tanto quanto distante da sociedade. Vai haver dificuldade, lamentavelmente, tudo isso coincidiu aí no mesmo ano, mas eu espero que pelo menos os grandes temas nacionais sejam objeto de discussão. Na eleição passada, a gente lembra, havia uma forte tendência de discussão aí do êxito da Petrobras. Passados 4 anos, a gente ainda vê que o pré-sal está engatinhando, que o plano de negócios da Petrobras não conseguiu ser concretizado porque a empresa está descapitalizada para atingir uma meta desse vulto. Enfim, eu espero que pelo menos na campanha presidencial o discurso seja elevado, que também não fique naquela questão de dossiê, de crimes deste ou daquele partido, porque pelo que a gente está vendo aí, todo mundo tem um pouquinho de culpa no cartório. E exatamente nesse debate, Martim, até pela ausência do debate, a ausência dos grandes temas, quer dizer, os candidatos à reeleição acabam sendo favorecidos, naturalmente, por tudo que vocês colocaram. Daí o favoritismo, né? Ou não, vezes... né, Chico? Porque também existe uma tendência, a gente teve um evento muito particular o ano passado, que foram as manifestações, que eu acho que deu uma sinalização muito interessante em demonstração da insatisfação da população de maneira geral, aí em todas as classes. Se identificou que aí quem foi para as ruas ou quem não foi, mas acompanhou, eu acho que deu seu sinal de manifestação de insatisfação em relação ao que está acontecendo no país. E é curioso notar que a gente acompanha o noticiário, a gente nota que as populações elas estão também mais politizadas no sentido de entender que não basta só você botar o teleférico na favela da Rocinha sem cuidar do saneamento. Então, hoje a queixa, nós tivemos protestos que culminaram também naquele período, em que a população das favelas do Rio de Janeiro, elas foram lutar por ter melhoria de condições básicas de vida, né?
uma coisa que não se pensava, porque se tem aquela ideia também que a gente doura a pílula, né? Então se faz aquela maquiagem, mas a população acho que ela está mais inserida nesse contexto de saber exigir. O que é bom. O que é altamente saudável, então, eu acho que nesse positivo. contexto se fala muito nessa questão da Bolsa Família, que isso serve como um elemento de captação de voto, de certa forma sim também, porque para quem não tinha nada passou a ter alguma coisa, então há de se reconhecer que houve uma evolução nesse sentido, né? Quer dizer, as condições mínimas de sobrevivência, mas se viu também que houve assim, muito desleixo em alguns projetos fundamentais, como a transposição do Rio São Francisco, a ferrovia Ferronorte, que não foi concluída, quer dizer, que mal começou, já está sendo degradada. Então, isso demonstrou a própria também infraestrutura portuária, aeroviária, demonstra ferroviária. Que não houve uma capacidade em âmbitos gerais. Aí estou citando alguns exemplos, como tem exemplos federais, como tem exemplos estaduais, em vários estados, e que as coisas não andaram como devem. Então, acho que a população, de certa forma, vai refletir de alguma maneira esse sentimento em algum momento, né? Não se sabe se vai combinar com a eleição, porque aí alguns estão apostando também que a Copa vai também trazer aquele sentimento de reacender o otimismo e tal. Então, o Brasil campeão, vem aquele sentimento de ufanismo e tal. Mas eu creio que essa eleição realmente ela está demonstrando alguns aspectos diferentes que podem realmente causar alguma surpresa aí pela frente. Professor Chalub, Rodolfo, o Rodolfo fez referência agora à eleição passada, né? Na eleição passada, Rodolfo, os marqueteiros do governo, enfim, do partido do governo, do PT, venderam, quer dizer, entre aspas, a candidata, a então ministra Dilma Rousseff, como uma grande gestora. Né? Ao contrário do presidente Lula, que é um grande comunicador, é um intuitivo, enfim, é um ser político. E a presidente Dilma, a ministra Dilma, então, apresentada como uma grande gestora pública. Isso acabou, pelo que se vê, não se confirmou. E o que se nota hoje é o país exatamente demandando, necessitando exatamente de gestão, como fez referência agora o professor Chalub. Chico, aliás, eu acho que esse é o grande ponto aí da discussão, que infelizmente não dá para abrir com uma amplitude maior com a sociedade de um modo geral, por questões de natureza eminentemente técnica. É uma discussão que ainda se restringe principalmente ao mundo acadêmico, que a gente concentra nesta ou naquela pessoa achando que ela, pelas suas qualidades pessoais, será capaz de reverter um cenário que vem aí, eu diria, no caso brasileiro, no mínimo há 60 anos, aí, desde que o país de fato se introduziu aí dentro do processo da industrialização na década de 50. Mas se a gente for analisar de uma forma nua e crua, Chico, a receita, a capacidade de arrecadação da União, ela é muito baixa. Nós provavelmente vamos chegar agora em 2014 com uma capacidade de arrecadação em âmbito federal da ordem de 800 bilhões de reais. O que significa isso? Desses 800 bilhões de reais, quase metade deles provém de contribuições sociais recolhidas pelo governo federal, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, a COFINS, que são contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. E é isso que, na verdade, hoje sustenta o governo federal. Porque lá na outra eleição, não sei se vocês se recordam, da então candidata Heloísa Helena, quando ela falava dos juros, que tinha discutido os juros da dívida pública. Não dá para um país que, somado os setores de saúde, segurança e educação, não chega a 200 bilhões ano de custeio, não estou falando nem de investimento, gasta-se isso com os juros da dívida pública. Em 10 anos nós pagamos 2 trilhões e 200 bilhões de juros da dívida pública e neste mesmo período essa dívida pública cresceu exatamente nessa proporção. E essa é uma discussão que a gente não consegue passar para a sociedade. O governo deve para quem? Deve para todos nós. Aqueles, pelo menos, que têm algum tipo de algum recurso aplicado em banco
Então, esta dificuldade, quer dizer, como sair desse campo de promessas e realizar isso, ou seja, como se fazer com esse país cresça, mas cresça com naturalidade, ou seja, que o crescimento do PIB seja, de fato, distribuído entre todos. E olha, Chalub, eu gostaria que você comentasse essa questão das perspectivas econômicas para este ano, mas no próximo bloco. Mas vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, e também o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, jornalista Humberto Chalub, que eu gostaria que avaliasse agora, Chalub, as perspectivas econômicas para o país neste ano. Será que não vai melhorar um pouco a economia ou os indicadores já sinalizam dificuldades? Eu penso que vai melhorar, até em função de todos os eventos que estão programados para o país, né? A entrada de recursos estrangeiros aí com o advento do turismo, que deve intensificar um pouco. A própria projeção do país no exterior vai também dar uma possibilidade de abertura de novos negócios, novos mercados. Agora, é aquela coisa que o Rodolfo falou, acho que é muito simples. A economia, eu acho que assim, apesar de todas essas nuances que envolvem, todas as especificidades, é aquela coisa, é que nem em casa, né? Você tem uma receita que você recebe por mês, você tem um gasto. Das duas, uma, ou você aumenta a tua receita, passa a ganhar mais para gastar o que você se comprometeu, ou reduz as tuas despesas. Sim. Quer dizer, das duas coisas, faz as duas coisas juntas, né? Sim. Então, o que a gente nota, aí o Rodolfo colocou essa questão aí da dívida pública, é que é uma bola de neve, né? É o cachorro tentando morder o rabo sempre, a gente nunca para isso. Porque... É o nosso cartão de crédito. Nosso cartão de crédito. Então, eu acho que o momento tem que parar. Agora, fica difícil, às vezes a gente sabe que às vezes tem um discurso político que diz aquele sentido, poxa, mas tem 38 ministérios, 39 ministérios, fora todas as autarquias. Isso custa? Custa para o país. Ah, mas isso não talvez não seja no montante de toda a dívida, não seja tão significativo, mas pode ser uma gota d'água aí que se você economizar... É aquela coisa do exemplo, né? Você precisa dar o exemplo em casa. Então fica muito difícil a gente acreditar
combinar o discurso com a prática do que se vê, né? Então, esse regime político que amarra essas coisas. Então, quem está sentado na presidência da República precisa negociar com a Câmara, com o Congresso, né? E essa negociação sempre passa pela distribuição de cargos, funções e benesses, outras. Chamada governabilidade, né? Senão a pessoa não encontra o respaldo para poder até implementar os projetos que poderiam estar solucionando vários aspectos aí da sociedade. Então, eu acho que fica difícil realmente. Então, enquanto não houver essa ruptura realmente de entender, aí entra a ideia do pacto, né? Que tantas vezes foi falado, vamos fazer um pacto, mas é aquela coisa, eu faço o pacto, mas você cumpre a sua parte, mas a minha deixa para depois, né? Então, eu acho que esse entendimento tem que chegar a uma conclusão, porque senão a gente fica rodando. Ou seja, essa ruptura, esse pacto e vontade política. Porque se você também não tiver vontade política de enfrentar, não tiver a participação efetiva do Congresso Nacional, também o Executivo não governa. Nós temos exemplos de executivos, o caso do presidente Collor, por exemplo, de enfrentar o Congresso Nacional, dizendo que basta ele teve 30 milhões de votos, ele dizia com um tom de bravata, né? Tive 30 milhões de votos, portanto a população vai me dar o respaldo necessário, e não foi o que se viu. Então o Congresso Nacional é importante, é preciso exatamente esse pacto político. Mas para isso também é necessário que haja da parte do Executivo uma disposição clara nesse sentido, senão não se chega a lugar nenhum, Rodolfo. Chico, eu vou fazer esse ano aí 30 anos de jornalista, você tem mais. Eu e Humberto formamos juntos, então vamos completar 30 anos agora em 2014. E eu comecei os primeiros dias na redação do jornal ouvindo se falar e escrevendo sobre reforma política, sobre reforma tributária, sobre reforma previdenciária. Era um elenco enorme de reforma. 30 anos já, pelo menos. Para não dizer que nós não avançamos nada, nós avançamos pouquíssima coisa na reforma previdenciária que o governo Lula começou, mas fez uma parte só, de uma maneira tímida. Por conta disso, dentro desse processo aí, dentro desse período de 30 anos, nós tivemos a aprovação da Constituição de 1988, tá? Que, vou dizer assim... Já tem 25 anos, né? Trouxe grandes avanços sociais sem a contrapartida do tamanho do cobertor. Tipo, nós colocamos para dentro aí do sistema previdenciário o trabalhador rural que não contribuía com a Previdência Social. Aí criou-se lá a COFINS para poder dar cobertura para isso. Nós universalizamos o atendimento na saúde. Mas colocamos as pessoas dentro dos hospitais, dos pronto-socorros, sem estrutura básica para atendimento. Criamos nesse mesmo período, já mais recente, em 1996 para 97, o Fundef-Fundeb, hoje Fundeb, ampliando a rede de alunos. Colocamos todos dentro de uma cesta de índices que iria financiar a educação. Também ocorreram pequenos avanços. Enfim, diante dessa grande discussão, fica muito difícil, porque uma coisa é você começar do zero. No caso da reforma tributária, por exemplo, não se consegue de forma nenhuma, tá? Há mais de 30 anos, se mexer na estrutura do ICMS, que tem 27 legislações diferentes nos 27 estados da federação. Ninguém quer perder. Então, onde ninguém quer perder, a coisa fica como está. Na questão da reforma política é mais complicada porque é o interesse pessoal daquele que está votando. Então, por que eu vou depender do voto distrital se eu tenho amplitude em outro reduto? Claro. Então, fica difícil de se chegar a um acordo. Agora, isso tudo só vai avançar na minha maneira de ver, quando a gente conseguir, dentro do mundo acadêmico, começar a estruturar, a preparar adequadamente essa juventude para que ela, como disse o Humberto no bloco anterior, faça não esses movimentos sociais esporádicos, mas que isso se torne permanente. Aliás, Chico, é muito interessante que a gente vê nas redes sociais, na internet, como a gente tem publicitário criativo e crítico
né? Porque o Facebook, por exemplo, é um exemplo disso. Então você vê qualquer conduta de qualquer autoridade que sai aí do caminho normal, já vira uma charge, vira um comentário, vira uma crítica no Facebook. Enfim, a gente tem que habituar a discutir mais. Infelizmente, esse caminho ainda é longo, eu não sei se vou viver o suficiente para assistir. Espero que... As esperanças se renovam a cada eleição, né? É o que se espera desta eleição, desde que nós tenhamos um debate efetivo, como propõe o Rodolfo Amaral e o Chalub, em torno das reformas que o país necessita. Mas será que vai haver tempo para isso, Belo? Olha, nós temos que ter esperança sempre, né? Acho que é o que nos resta também, né? Se a gente perder a esperança, nós perdemos a esperança também. Agora, eu acho que também tem uma questão relevante, talvez aí para as futuras gerações, porque a gente foi de uma geração acostumada a entender que o desenvolvimento, que a capacidade de um país está medida pelo seu PIB, né? Que é a questão econômica, né? A capacidade econômica dele gerar recursos, gerar riqueza, né? Mas já se entendeu também que se essa riqueza não for distribuída ou não servir para as melhorias da qualidade de vida do ser humano, tem pouca serventia. Não adianta a gente ter dinheiro no banco e andar numa cidade poluída, a gente entrar no mar aqui e não poder tomar um banho de mar. De que vale a pessoa ter hoje uma casa de 3, 4 milhões de dólares aí no litoral e depois ter que tomar banho de mar, o neto dele vai tomar banho de mar amanhã e vai encontrar né, talvez aí os resquícios que ele deixou, né? Então, acho que assim, esse entendimento sobre o que é desenvolvimento, o que pode ser um desenvolvimento, eu acho que aí faz parte de um processo global, porque o mundo já se percebeu, e a água, a maior prova disso, é um bem esgotável. Sim. Né? Nós não vamos amanhã ter o dinheiro na mão e não vamos ter os principais bens que a gente necessita para viver. Então, acho que esse contexto de desenvolvimento também, ele passa por essa rediscussão do que realmente importa. Nós temos agora assistido, por exemplo, houve um incremento, um incentivo para a produção de veículos no país. Sim. Ótimo, se falava das carroças, isso foi um avanço, né? Se lembra sempre do Collor, que o Collor foi responsável. Não, foi realmente, num período foi bom, né? Mas agora já se percebeu, com o incentivo que foi dado através da isenção de impostos, com as chegadas das novas montadoras no país, gerou trabalho, mas está gerando também um caos nas cidades. Claro. Então, bom, será que eu precisaria ter tantos veículos no país? Ou fazer que a economia fosse motivada? Agora vem no sentido contrário, então, vamos priorizar o transporte público. Exatamente. É o VLT. Então, ao invés de ter uma fábrica de carros, nós poderíamos ter uma fábrica de trens, não é verdade? Poderíamos ter uma fábrica de... uma fábrica naval para botar as balsas para andar pelos rios. Então, acho que assim, essa discussão passa por essa visão de mundo diferenciada, que aí sim se planeja e se realiza, talvez com menos recursos do que se precise hoje, claro, né? Aproveitando esse entendimento. Mas o foro adequado para isso é exatamente o processo eleitoral. Ou seja, é este ano. Este ano é o ano indicado para esse grande debate nacional. Mas o que se vê, pelo menos as experiências anteriores mostram, é o seguinte: é um debate muito, até irrelevante, na verdade, o debate muitas vezes da sucessão presidencial. São temas menores, como alguém já disse aqui, a respeito de denúncia de dossiê, fez, não fez, etc. E fica nesse rame-rame sem grande profundidade. E não se discute aquilo que de fato o país necessita. Nesse sentido, Rodolfo, eu queria colocar a vocês o seguinte: o exemplo do mensalão, quer dizer, a condenação de figuras aí de destaque da política nacional, enfim, do mundo empresarial, com o cumprimento de penas duras, de prisão em regime fechado ou em regime semiaberto. Esse exemplo do mensalão e da condenação aplicada pelo Supremo Tribunal Federal pode, de alguma forma, modificar as coisas no Brasil? Ele é que é o pontapé inicial, Chico. Eu acho que as punições não vieram na dimensão que boa parte da sociedade desejava. A legislação brasileira aí, neste aspecto também, eu diria que ela é muito paternalista. Eu acho que nós devemos rever essas questões ligadas ao Código Penal, mas já é um avanço. Para quem acreditava que jamais, eu cansei de ouvir ao longo de décadas, as pessoas, não, porque este ou aquele não vai para a cadeia. Foram, estão lá, e que lá permaneçam até pagar pelo que fizeram, e que outros venham
sucedê-los se cometerem o mesmo crime. Agora, eu acho que nós precisamos utilizar de instrumentos. Hoje, o Humberto estava falando da questão do PIB, coisas do gênero, mas hoje nós temos a nosso serviço, tá, a tecnologia. Nós temos que mudar radicalmente a nossa cultura e utilizar a tecnologia, inclusive do ponto de vista socioambiental, e eu diria até para se ter uma vida mais saudável. Eu cito, todo mundo fala, por exemplo, com uma solução para o trânsito, o transporte coletivo. Vamos tirar os carros individuais, eu vou mais longe. A tecnologia hoje facilita, que eu diria que, sem medo de errar, que 30% daquelas pessoas que saem de casa para trabalhar poderiam estar trabalhando em casa no computador interligado com a empresa onde atuam. Agora, nós temos que mudar isso. O governo tem que ter a sensibilidade de criar incentivos para que migre isso. Porque na hora que, vamos supor, um auxiliar de contabilidade que fica o dia todo no computador digitando informações. Se ele tiver esse computador na casa dele, se for uma senhora recém-casada, que teve um filho, por exemplo, ela fica na casa dela, ela não tem que se locomover. Se ela tiver criança, ela pode cuidar, não precisa de creche, quer dizer, não precisa do vale refeição, quer dizer, e pode trabalhar até 2 horas menos, reduzir a carga de trabalho. Ou seja, a gente tem que começar a inovar dentro desse processo. Eu acho que esse é o grande desafio e, mais uma vez, eu volto a insistir, até porque nós estamos dentro de uma universidade, do mundo acadêmico. Nós temos que trazer esse tipo de discussão para cá, para não ficar esperando apenas que isso surja da classe política. Eu acho que nós temos o dever de pensar o nosso habitat e, em função disso, propor reformulações, reformas que talvez não dependam só da classe política. Está aí o desafio proposto pelo jornalista Rodolfo Amaral para as novas gerações. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 32027126. Estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje, com muito prazer, 2 jornalistas. Rodolfo Amaral, consultor econômico, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, e Humberto Salub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E neste bloco, Humberto, eu gostaria de começar com você,
para que você avaliasse as perspectivas econômicas, enfim, políticas, da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Muitos investimentos foram prometidos, foram anunciados no ano passado, investimentos importantes em infraestrutura, no sentido de logística, de acessibilidade ao Porto de Santos, em função daquilo que você já fez referência, inclusive. Nesse sentido, quais são as perspectivas para você? O que você espera da nossa região neste ano? Olha, eu creio que, de prático, nós vamos ter aí a inauguração do VLT, que eu acho que é um projeto que já está bem avançado, vai chegar a ser concluído. Na sua primeira fase, pelo menos? Na sua primeira fase, eu acho que a gente nota que há um empenho realmente nesse sentido. A questão do aeroporto também acho que foi um avanço muito significativo, quer dizer, apesar de todos os laudos que vão ser necessários, aí, principalmente de caráter ambiental, eu acho que em 2 anos realmente esse prazo vai ser mais do que suficiente para a gente poder operar o aeroporto, até porque durante a Copa do Mundo, provavelmente as seleções que vão estar aqui em Santos vão se utilizar esse aeroporto para fazer os voos domésticos, né? E teremos aí outros investimentos na entrada da cidade, que aí é que é a grande dúvida, se realmente nós vamos conseguir acelerar com essa grande obra que está prevista para equacionar toda essa área de acesso a Santos, que é onde está o gargalo maior, né? Temos também os investimentos que vão ser feitos aí na área de saneamento, que já foram anunciados também, principalmente no Litoral Sul, mas que sofrem também com a questão do aumento do número de favelas na nossa região. Então aí é onde entra a questão do planejamento, quer dizer, nós estamos enxugando realmente gelo, então enquanto a gente consegue esgotar uma área, a outra se surge para criar o problema, né? Teremos os novos tempos, quer dizer, pelo menos em termos de orçamento, essas verbas já estão previstas aqui em Santos, no caso, até se elevou o IPTU em função disso, para dar as contrapartidas para essas grandes obras, né? Ou pelo menos se justificou o aumento do IPTU para se arrecadar a contrapartida aí para poder realizar essas obras. Então, creio que a inauguração do prédio da Petrobras, que nós devemos ter também no ano que vem. O Museu Pelé, quem sabe? O Museu Pelé, que eu acho que a gente torce para que na Copa já esteja aí. Eu acho que há realmente um avanço em algumas áreas. Mas, né, Chico, está sempre daquela ideia que nós comentamos no bloco anterior, que é a questão, isso é bom, né? Nós estamos vendo a evolução da cidade em termos imobiliários, mas isso gera também outros reflexos. Então, se a gente não se preocupar também em entender que, por exemplo, uma grande obra viária que vai ser feita na entrada da cidade vai permitir também maior afluxo de veículos à cidade. Claro. O Então, próprio túnel, nós vamos Santos criando gargalos dos gargalos dos gargalos. Então, o próprio túnel para o Guarujá. Então, acho que assim, as coisas devem ser melhor planejadas de um ponto de vista, até entendendo os reflexos que isso pode acontecer. O Rodolfo bem lembrou que a questão das universidades, a participação das universidades, eu acho que as universidades locais, elas de certa forma, já produzem algum grau de conhecimento importante, só que não são utilizadas, ou não são utilizadas como deveriam, né? Aí por interesses variados. Eu acho que essa aproximação com a universidade é extremamente importante, porque surgem projetos inovadores, existem propostas inventivas. Até no ano passado, um aluno nosso aqui da Santa Cecília, na área de engenharia, desenvolveu um prêmio que foi ganhador em nível nacional do SEMESP, que é do aproveitamento da água da chuva, né, para utilização em algumas áreas específicas. Então, existem propostas, ideias sendo realizadas. O que não há é esse incentivo das empresas nesse processo. Eu acho que as empresas brasileiras, elas ou internacionais que estão no Brasil, elas deveriam também adotar, né, projetos nas escolas, quer dizer, investir também na formação dessa mão de obra, nessa inovação, porque elas também vão ganhar com isso. Claro. Quando se fala da questão da entrada da cidade, eu pergunto a você, quem é que gerou esse caos aí da entrada da cidade? Foi gerado por quê? Porque houve uma demanda de acréscimo de empresas no Porto de Santos que estão movimentando mais cargas. Sim. Quer dizer, se essas empresas estão se valendo disso, quer dizer, estão conseguindo obter os seus lucros, elas também têm que dar as contrapartidas também à cidade onde elas estão inseridas, né? Então, acho que as questões todas devem ser debatidas e devem ser também cobradas pela sociedade, de forma que, entenda, olha, você quer ter lucro aqui, você pode ter o lucro, mas você está gerando um reflexo, né, na cidade, que o munícipe agora vai ser obrigado a pagar mais IPTU para resolver um problema da cidade, da entrada da cidade, que de certa forma não foi ele que criou. Sim. Não é verdade? As empresas, por sua vez, alegam que pagam impostos que geram empregos e acham que dessa forma a contrapartida já está dada. Rodolfo Amaral,
Na sua avaliação, quais são as perspectivas econômicas, políticas para a nossa região metropolitana, sobre esse aspecto metropolitano? Bom, Chico, eu não sou tão otimista assim quanto o Humberto. Claro, ele citou uma série de obras pontuais aí, mas a gente que vive aí tem um ganha-pão, como ganha-pão a análise de dados. Enquanto o Humberto falava, eu estava me recordando aqui do início do governo Justo, em 1984. Naquela ocasião, Santos tinha 1% da economia do estado de São Paulo. 30 anos depois, Santos continua tendo 1% da economia do estado de São Paulo. A Baixada Santista, naquela ocasião, tinha 3,5% da economia do estado. Hoje tem 3,8%, avançou 3 décimos de pontos percentuais. Então, na verdade, por que isso acontece? Porque nós somos menos competentes do que os municípios do interior? Não é verdade. Muitos dizem assim, não, mas Ribeirão Preto, Marília, São Carlos avançaram porque tiveram a universidade. Universidade nós também temos aqui. São universidades privadas, mas nós temos. Eles avançaram porque em economia, em desenvolvimento econômico, principalmente das cidades, há de se ter um fator primordial que chama-se área disponível. Se você não tem área disponível para a instalação de pessoas, tá, e de negócios, certo? Evidentemente você fica de uma forma estática, impedido, congelado no seu crescimento. E esse vem sendo o grande problema da Baixada Santista ao longo de décadas. Nós somos 0,95% do território paulista. Tá? Crescemos de uma forma assustadora verticalizando. Hoje está aí o drama das torres, que não se fala em outra coisa, não é só em Santos, mas nas cidades vizinhas também. E há um fator chamado, em economia, lei da oferta e da procura. Quer dizer, na medida em que essas áreas, que já são poucas, são pequenas, extensão territorial limitada, com mais de 1/3 dela, certo, do nosso território de área de Mata Atlântica, tá? De área da Serra do Mar, aliás, com quase 72% preservados por legislações municipais, estaduais ou federais. Quer dizer, o que sobra, tá? Que é pouco, tá? Fica muito caro. Sim. Então está caro viver em Santos, está caro viver em Praia Grande, em Guarujá, e vai ficar cada vez mais caro, certo? Então, essas questões ambientais, elas são vitais, como disse Humberto, mas elas precisam ser discutidas com a sociedade dentro de um elenco de outras opções. Por quê? Porque não dá para ignorar que quanto mais a gente restringe a ocupação, mais caro fica isso que sobra para ser ocupado e, portanto, mais elitista é esta medida. Ou seja, tá, é por causa disso que a gente viu no final do ano passado diversas invasões ocorrendo no município do Guarujá e logo depois a polícia tendo que intervir. Nós temos que passar a nossa região a limpo. Nós precisamos conversar com a sociedade, com os prefeitos da nossa região e falar assim, nós queremos chegar a quantos mil habitantes? Nós hoje, segundo o censo, já chegamos aí a 1.700.000 habitantes. Qual é o nosso limite? São 2 milhões de habitantes? São 2,5 milhões? Como nós vamos redistribuir essa população na nossa região? Porque se não fizermos isso, nós não podemos esquecer que mais de 1/3 dos imóveis construídos em nossa região são imóveis de segunda residência. Né? Então, quer dizer, isso também está ocupando o espaço físico da pessoa que mora, que nasceu aqui ou que optou em trabalhar e vir viver na nossa região. Essas discussões precisam ocorrer e urgente. Eu espero que esses prefeitos passaram o primeiro ano, o ano passado foi aquele ano, principalmente para os novos prefeitos, tá? Existem alguns que foram reeleitos. De aprendizado, enfim, conhecimento da máquina. Agora, nós precisamos discutir questões regionais. A agência metropolitana estava preparando para a discussão do Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico. Espero que essa discussão avance esse ano, para que a gente possa, aí sim, saber para onde está indo, com que velocidade vai chegar e se preparar no mundo acadêmico para chegar com mais
consistência lá na frente. E este é um ano que os novos prefeitos dispõem do orçamento que eles próprios elaboraram no ano passado. Portanto, é um ano que os municípios têm de aproveitar. Embora tenhamos eleições gerais, mas essas eleições não afetam diretamente o município. Não há o pleito, não há disputa municipal. E assim é um ano que os municípios têm de aproveitar exatamente para promover o necessário desenvolvimento sustentável, como bem lembrou o professor Humberto Chaluba, a importância disto do desenvolvimento econômico, conciliar o desenvolvimento econômico com qualidade de vida. Essa questão questão imobiliária, rapidinho, só para, acho que é uma reflexão, né? Ao mesmo tempo que se constrói, o litoral é uma prova disso, acho que nós estamos acompanhando essa evolução do litoral, principalmente o litoral norte aqui de São Paulo. A gente nota o seguinte: se pensou em fazer grandes projetos urbanísticos, né? Mas existe sempre a pessoa constrói aquela casa maravilhosa, só que ela esquece onde é que vai morar o funcionário dele, né? Então, onde é que vai morar o jardineiro, onde é que vai morar o zelador, onde é que vai morar a copeira, né? E acaba botando a favela do lado. Acho que essa interligação de ideias, esse investimento tem que chegar a esse ponto, né? Tá certo. E assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos convidados, os colegas jornalistas. Rodolfo Amaral, muito obrigado, Rodolfo, pela participação. Um bom ano para você, neste início de 2014. Muito obrigado, Humberto Chaluba. Aproveitar e desejar a todos também um ótimo 2014. Um ótimo 2014 com muito progresso aqui para a nossa região, com muito desenvolvimento, com qualidade de vida. E assim chegamos ao final. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. E eu lembro que a partir de segunda-feira o programa volta a ser ao vivo, não será mais gravado, e aí com a participação dos nossos telespectadores. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.